Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, na casa de Deus. Você já deu uma boa noite para esse irmão que está do teu lado? Olha para essa cara bonita, esse rostinho bonito que está do teu lado. Se não for muito bonito, olha com o olho da fé, irmão. Aleluia. Fala para ele, vamos cultuar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Você já preparou seu coração para a palavra do Senhor? Povo de Deus, a vitória é nossa. E se Deus é por nós? Abra sua Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 11. Livro de Provérbios, capítulo 11. Esse é o ano que nós intitulamos para a nossa igreja como o ano da reconstrução, reconstruir. Temos pregado desde o início do ano mensagens que têm a ver com as pessoas que precisam reconstruir a sua história. Como você tem ouvido aqui, principalmente nos cultos da Quinta Profética. Quem tem vindo aqui às quintas-feiras, dá um glória a Deus aí. Nas últimas 2 quintas, nós estávamos falando sobre a amizade. E o tema da última quinta-feira foi: a amizade verdadeira é um presente de Deus para o dia da angústia. E uma das coisas que nós temos sempre falado aqui na igreja: a vida, ela é muito mais do que o fruto que nós colhemos dela. Tem aproximadamente 2 anos, não, tem um pouco mais. Estávamos de serviço e de repente, por volta das 10, 11 horas da manhã, tum! Tiro. Invasão? Não. Quando olharam a guarita, o soldado estava estirado no chão. Puxaram pela câmera, viram ele descer da guarita, com o telefone, coisa que não podia, já estava errado ali, com o telefone no bolso. E a câmera pegou ele caminhando para lá e para cá, conversando. Teve uma hora que parece que encerraram a ligação. Ele sentou no meio-fio, ficou alguns segundos inerte, e de repente ele pega a pistola e pum! No conferência do Expressão Profética, um homem já de idade, coronel, aposentado, me ligaram: Cabral, tem como você vir tirar serviço aqui hoje? O que houve, cara? O que está entrando de serviço não está em condição de assumir. O que está saindo também está desesperado porque o coronel que estava preso se matou. Esses dias eu estava vendo dessas mensagens que chegam do WhatsApp e filmaram um carro parado e falaram: olha, o senhor acabou de descer aqui e acabou de se jogar da ponte Rio-Niterói. Eu não sei se vocês viram. Quem viu? Nós já falamos aqui, vamos voltar futuramente com a série de palestras Sarando as Feridas da Alma. No Brasil são mais de 33 suicídios por dia. E dizem os especialistas que para cada um que tem êxito, tem pelo menos 2, 3 ou mais que não tiveram êxito.
Então, só de tentativas de suicídio dia no Brasil, são mais de 100. Por baixo, tá? E você já aprendeu aqui também nessa casa que quem se mata, ele não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com a sua dor. Eu quero viver, mas eu não sei como viver desse jeito. Então é preferível a morte a ter uma vida sem vida. E aí que entra os princípios da palavra de Deus. Porque, como eu preguei aqui na quinta-feira, a Bíblia vai dizer, não é bom que o homem esteja só. É possível? É possível. Mas bom não é. E hoje nós vivemos uma inversão de valores na nossa sociedade, que falei sobre isso também quinta-feira. Inversão de valores, uma coisa que é simples, né? No fundo, o Lucas é assim, mas no fundo ele é gente boa. Peraí, gente. No fundo fica o nosso pior. A mágoa, o ressentimento, o rancor, a amargura. No raso, a gente deixa fluir o nosso melhor. Só que a inversão de valores está tão grande na nossa sociedade que a Bíblia vai dizer, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando você está aflito, quando você está entristecido, amargurado, a primeira coisa que você quer é o quê? Quero ficar sozinho. Na hora que nós precisamos aplicar na nossa vida os princípios da palavra de Deus, nós escolhemos exatamente o contrário. E onde que entra a maior loucura é você não obedecer a palavra de Deus e reivindicar de Deus o que Ele promete aos que obedecem a sua palavra. Isso é paradoxal, isso é contraditório. Em 2008, aproximadamente, se não me foge a memória, essa data, um jovem de 26 anos, eu não tive a oportunidade de conhecer, eu não lembro se minha esposa conheceu, lá de Minas. Era um jovem boa pinta, segundo o que se falava. Ele era de uma igreja dessas muito famosas aí, que tem mais de 130 países do mundo, só que era dessas igrejas rígidas. Essas igrejas só pode ouvir o rádio, não pode televisão, não pode se depilar, não pode um monte de coisa, tudo é pecado. E esse jovem pregava e ele era um dos fiscais dessa igreja. O jovem ficou depressivo, porque ele estava passando por crise na sua sexualidade. Ele era noivo, mas ele estava com desejos homossexuais. Ele não tinha trejeito nenhum. E eu costumo dizer que quem tem essa fraqueza, não é querendo mensurar, mas para uma pessoa que talvez ela tenha problema com mulheres, ele casou, ele vai ter uma mulher só para ele. Mas e quem tem prazer na pessoa do mesmo sexo, que é uma prática que, segundo a Bíblia abomina? Tem noção do conflito que essas pessoas passam quando eles querem honrar ao Senhor? E aí vão para uma igreja que não aplica o princípio da palavra de Deus. E aí uma pessoa que tem um conflito desse entra na igreja e fala assim, olha, você que está com esse desejo assim, você precisa se converter, porque você não tem o Espírito Santo. A pessoa fala, pronto, já era. Nunca tive, por isso que você não vai embora. Mas o que eu faço? Eu já jejuei, eu já orei. Eu faço isso para não cair, porque a oferta aí fora é grande. Olha a crise existencial que passa. E esse jovem estava passando por uma crise dessa e ele não tinha um pastor para ele chegar e sentar. Porque se ele falasse para a liderança dele, eles iam falar, você está endemoniado. E não está. Você já aprendeu que todos nós temos uma natureza pecaminosa. Você já aprendeu aqui que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, mas não tira de mim a vontade de pecar. Porque se Deus tirasse de nós a vontade de pecar, nós não seríamos tentados. Não
não são os nossos sentimentos que precisam estar pautados na palavra de Deus. O que precisa estar pautado na palavra de Deus são as nossas atitudes. Irmão, dá vontade de esmurrar de vez em quando. Nós temos que seguir a palavra. Sim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Só comigo, igreja? Já sentiu isso também? E aí o jovem não tinha com quem se abrir. E eu não sei se você já teve a experiência de se abrir para alguém. Gente, a sensação de leveza é extraordinária. A sensação de caramba, eu já não estou mais sozinho nessa guerra. Por isso você precisa de um líder, de uma líder, que seja homem de Deus, que seja seu amigo, que você tenha um ombro amigo para chorar. Dane-se o que as pessoas vão pensar. Naquela época tosca, ignorante, machista, da época do Senhor Jesus, Jesus tinha 12 discípulos, e entre os 12, tinha um que repousava a cabeça dele aonde? No peito de Jesus. Hoje em dia vão dizer que sempre seria boiolagem. E é coisa estranha, rapaz, o cara está deitado no colo do pastor, no colo não, no peito, né? No colo já é demais também. Preste atenção, irmãos. O jovem tentou se matar a primeira vez. Recolheram ele a tempo, fizeram uma desintoxicação, uma lavagem. Estavam acompanhando ele de perto. Ele era um jovem bem sucedido, viajava o Brasil inteiro. Ele deixou o cheque assinado. Pegou, acho que foi um Monza na época, um carro do tio dele. E esperou a hora que vinha um ônibus da faculdade. Lá em Entre Rios isso, gente. E ele sabia a hora que o ônibus ia passar naquela reta. Ele foi na velocidade máxima. Bateu de frente com o ônibus. Foi perda total. Ele não precisaria passar por aquilo. Não adianta você ter uma alimentação. É necessário que essa alimentação seja, nutricionalmente falando, balanceada. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você padecerá enfermidades que ao serem diagnosticadas, constatarão que são déficits de certas vitaminas. E você ficará vulnerável. Não é diferente com a palavra de Deus, irmãos. O problema não é você comer 3 miojos com salsicha. Você vai sair com a barriga cheia, mas você saiu nutrido. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por isso a preocupação dessa casa, pregar um evangelho que tenha equilíbrio. Um evangelho que faça você viver a sua vida de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Um evangelho que quando você tropeçar, pecar, errar, você não se sinta o mais impuro de todos os pecadores, porque você vai lembrar da palavra: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, não entre em desespero não, você tem um advogado que não perde nenhuma causa. Só tem alegria a despeito das suas dores e dos seus conflitos quem conhece o Deus que adora. Por isso que nós expomos aqui a palavra, para que dia após dia você possa crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, 2 asas. Cresce só na graça não, que tu fica fanático. Não cresce só no conhecimento não, senão você fica formal demais. Nós somos o sal da terra. Sal serve para dar sabor. Quem gosta de churrasco aí, diga glória. Maravilha, aquela picanha, hein? Oh, glória, aquela picanha maturada. Aleluia. Vai lá no açougue da irmã Val e compra aquele contrafilé grill lá, aquele. Eita maravilha. Já comeu? Suculenta, né? Macinho, você fica, nossa, que picanha maravilhosa. Tira o sal da picanha para tu ver se tu vai chamar ela de maravilhosa. Tira o sal. O sal não aparece, mas faz toda. Assim é você.
Sal na época de Jesus servia para conservar e servia para dar sabor. O objetivo da palavra de hoje é evidente que nós não vamos aqui conseguir condensar numa mensagem só todos os conselhos bíblicos para termos uma vida feliz. Mas hoje, alguns dos princípios que você aqui vai aprender, quem é da sede já me ouve há algum tempo, vai perceber que hoje é a junção de algumas coisas que eu falo em algumas mensagens. Mas é bom você relembrar, porque entre vários gabinetes que eu faço, eu sempre pergunto para o membro: quantas vezes você já me viu falar sobre isso? Poxa, pastor. A gente ensina. E a ovelha vai para o brejo. Mas como aqui é uma igreja que demonstra o amor de Jesus, nós iremos para o brejo quantas vezes você for para lá e você quiser sair. É só fazer um mé, não é que a ovelha faz? Faz um mé, irmão. Nem tudo Deus revela ao pastor, não. Sofri e a igreja não fez nada. A igreja sabia que você estava sofrendo? Não. Então, meu irmão, quem precisa, pede ajuda. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11. O verso é o de número 14. Muda a versão, por gentileza. Muda mais uma. Sim. Todos acharam? Digam amém. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Só os homens. Só as mulheres. Só a Letícia. Mais uma vez todos juntos para você gravar. 1, 2, 3. Como eu disse aqui no início, nós vivemos numa época que está havendo inversões de valores. Quer ver uma coisa que você sabe de cor e salteado que demonstra também uma inversão de valores? Conselho se fosse bom. De novo, todo mundo harmônico. Conselho se fosse bom. Inversão de valores. Não se mete na minha vida. Briga de marido e mulher, ninguém mete a... Só se você estiver só perto de colegas. Porque se o cara é teu amigo, ele vai chegar para você e falar: cara, faz isso não, cara. Ele vai perceber que tu tá exagerando, meu brother. Vamos ali tomar um refrigerante, uma Coca-Cola. Chega aí, vamos lá. Que isso, velho? Não se mete não, me meto sim, porque eu te amo. Não quero ver você jogar tua família na fossa, na lama. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós não somos guiados pela Bíblia, nós vivemos a cultura do mundo, em vez de sermos a representação visível e cabal da cultura do céu na terra. Nós somos representantes da cultura do céu, meu irmão. Não adianta, você quer fazer parte do reino de Deus, você vai ser luz em meio às trevas, você vai ser o certo no meio dos errados, você vai ser quem tem um coração de carne no meio de um monte de pessoas com coração de pedra, você será um lobo no meio das ovelhas. Ou melhor, perdão, uma ovelha no meio dos lobos.
Não tem como você optar em seguir a Deus e não viver a hostilidade que é peculiar de quem anda na contramão. Por que Deus colocou a palavra para nos guiar? Geralmente eu prego aqui, quem é da Serde sabe, vamos voltar para o Éden de novo, vamos lá. Quem está fazendo a pós-graduação faz o doutorado, quem está no doutorado faz o pós-doutorado, quem está ouvindo pela primeira vez faz a graduação. Árvore da vida e árvore, ciência do bem e do... As duas árvores estavam no jardim para o homem, homem no sentido genérico, homem e mulher, sim ou não? Deus fez a árvore da vida para dar ao homem o quê? Oxe, irmão, em nome de Jesus, vamos lá, participa com o pastor, vamos lá. Deus preparou a árvore da vida para dar ao homem o quê? Isso significa que Adão, mesmo antes de pecar, ele não tinha o quê? A vida eterna. Tá difícil? Outro dia eu ouvi um pregador, Jonathan, eu era do outro ministério na época, eu era evangelista, famoso, até o pregador foi lá e falou assim: Adão mergulhava nos mares e ficava horas embaixo d'água, ele não morria. Jesus, unção do Aquaman. Não, pelo amor de Deus, gente, tem essa não. A árvore da vida estava ali para ele ter a vida eterna. Certamente Deus daria para ele desfrutar da árvore da vida no período que ele cumprisse o período probatório, num tempo de Deus. Eu só posso ir até aqui porque é o que a Bíblia diz. E Deus não tirou nada de Adão. Adão só morreu porque ele não comeu da árvore da... Tanto é que é isso que Deus fala: para que ele não coma e viva eternamente, vamos tirar ele. Lembram disso? E tinha uma outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. O que acontece? A Natália vai fazer um exemplo, tá? 5 anos de casada. E aí todo mundo está pressionando o Menderson. E aí, a Adriana está lá: quero meu neto, quero meu neto, quero meu neto. Aí a Natália vai lá e pum, engravidou. E Menderson sabe cozinhar, Menderson? Sabe, né? Suponhamos que o Menderson não saiba nada de cozinha. E aí, tudo bem, nasceu o bebê. Ele não vai pensar isso, tá, gente? Estou indo no extremo. O bebê está recém-nascido. Primeiro dia em casa. Segundo dia de vida, fora do útero. E a Natália: amor, eu preciso descansar. Deixa que eu alimento ele. E aí o Emerson vai lá e prepara aquela feijoada. Põe na chispe, rabo de porco, pé de porco, nariz de porco. E bota calabresa, paio. Depois que ela tempera com bastante alho e coentro. E depois, caraca, mas ele não tem dentinho, né, coitado? Nossa, a Natália vai ficar alegre comigo. Vai ficar bem alimentado ele. E aí ele vai lá e pega aquela feijoada e bate no liquidificador tudo e dá para a criança. O que vai acontecer aí com o bebê, hein? Deus que me defenda. Vai dar ruim, gente. Com certeza a coisa não vai fluir. Foi um efeito. Eu estou usando uma analogia para você enxergar uma coisa mais catastrófica do que essa. Porque Adão e Eva tiveram acesso à árvore da vida, mas por uma via que não foi a via divina. O conhecimento de Adão e Eva antes da queda era igual ao conhecimento de Deus. Como Deus sabe o que é certo, o que é errado? Como Deus conhece o mal? Por contraste, Ele é bom, que não se conforma com a sua bondade, é maligno. Ele é santo, que não se conforma com a sua santidade, é impuro, é pecaminoso, é profano. Por contraste. Só que o diabo vai falar para Adão e Eva, para o homem em si, que quem cai é Eva e Adão também, porque Adão não é inocente nessa história. Você vai ser como Deus, só que é mentira.
Porque a proposta de Satanás é para que Adão conhecesse o bem e o mal, experimentando do pecado. Todo conhecimento de bem ou de mal que você tem é resultado da árvore da ciência do bem e do mal. Ah, então é maravilha, pastor, é bênção. Não, para nós foi uma maldição. Para nós foi pior do que um bebezinho com 2 dias de nascido ter acesso àquela feijoada fortíssima e cremosa. Porque não era o tempo dele ter acesso. Ele não tinha autoridade divina para ter acesso. Então ele tenha ido na árvore da ciência do bem e do mal. Ele teve conhecimento do bem e do mal, não como um presente de Deus, mas por uma influência satânica. Alguém está entendendo o que o pastor está dizendo até aqui? Levanta a mão assim, só para eu ver. Você não está boiando não, né, irmão? Estou sendo muito teológico? Todo mundo está me entendendo? Amém ou não amém? A árvore da ciência do bem e do mal está aqui. Ele tem acesso a ela, mas não por um viés de santidade, por um viés de pecaminosidade. Ele tem acesso à árvore da vida, não como uma dádiva divina, mas como resultado do engano de Satanás. E agora quando Deus ele chega para Adão e fala: cara, o que você fez? Maldita é a terra por tua causa, rapaz. Por quê? Porque o casamento de Deus com o homem era igual ao meu e o seu. Se você não der margem, e nem sua esposa der margem, nunca vai haver uma terceira pessoa. O homem deu margem e o diabo abriu, encontrou o portal para ele agir na humanidade. Quem não podia quebrar o pacto era Adão, porque Eva come e não percebe nada. Já leu a história, né? Eva comeu e ficou: ai, socorro, Adão, estou pelada. Foi isso que aconteceu? Não. Os olhos de Eva só se abriram quando Adão come. Agora para e pensa. Deus olha para o homem e fala assim: rua. Mas Senhor, rua. Tá bom. Foram expulsos do jardim para uma terra amaldiçoada. Imagine agora como o homem pode ser feliz vivendo numa terra amaldiçoada, e o discernimento que ele tem de certo e errado, de bem e do mal, não é um presente de Deus, mas foi uma dádiva de Satanás. Entende porque ninguém pode ir a Deus por conta própria? Entende porque a Bíblia vai dizer: não há quem faça o bem? Não é fazer o bem no sentido de dar uma comida para quem tem fome, não. Que isso até o bandido faz, até o malfeitor faz, até o corrupto faz. É fazer o bem no sentido de ser agradável diante de Deus. Nós fomos tão chafurdados, sei nem se existe essa palavra, mas vocês me entenderam, no pecado, que a Bíblia vai dizer que toda a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície. Isaías 64. Todas as nossas justiças para Deus. Por quê? Porque o meu discernimento não é um presente de Deus, é resultado da influência de Satanás. E agora? E agora Deus precisa mover-se em nosso favor, para nos dar uma direção, porque senão nós estaríamos entregues à destruição, fadados ao fracasso. Por isso que Deus entrega para nós a sua, dá um grito aí, vai, irmão, a sua palavra. Então vamos aprender hoje alguns conselhos da palavra do Senhor para nós. Primeiro, joga o primeiro slide aqui para vocês, vão pregar comigo hoje. Tá no ponto aí? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Para despertar você, olha para o seu irmão e repita isso para ele. Não subestime sua capacidade para o Provérbios 4, 23. Precisa abrir não. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Olha o conselho de Salomão.
Salomão, segundo os historiadores, ele está lá entre seus 40 a 60 anos de idade, meia idade. E ele vai falar: olha, de tudo que tu tem que proteger na tua vida, rapaz, proteja o teu coração. Porque dele procede as fontes da sua vida. Salomão está dizendo: corações se perdem. As decepções, as amarguras, traições da caminhada. Se você não blindar o seu coração, você corre o risco de se desconstruir. Você corre o risco de se desconstruir. O que mais tem hoje são pessoas que não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na igreja, não acreditam mais na comunhão dos santos. Por quê? Aí você pensa: meu Deus, essa pessoa estava fiel na igreja, adorando, bendizendo, glorificando. O que aconteceu? Não blindou o coração. Corações se perdem, igreja. Se você não blindar o seu coração, você corre o risco de perder Deus de vista. Estou decepcionado com Deus. Não, tu não está decepcionado com Deus, não. Você não guardou o seu coração. E pelo fato do seu coração sair as fontes da sua vida, com o coração amargurado, você contaminou a tua mente e o seu corpo com a amargura. O que te desconstruiu foi porque o mal bateu a tua porta e não encontrou um coração protegido. Por que Deus não me guardou? Porque isso não é com Deus, isso é com você. Tem muita gente jogando para cima de Deus uma responsabilidade que é nossa. Corações se perdem, gente. Todos nós temos um fundo do poço. Nossa, fulano é um monstro. Não. Ele é uma pessoa que em um dado momento da história não guardou o seu coração. E com o tempo vai se passando, só foi se contaminando ainda mais, afundando, até tornar-se isso que você classifica como ser um monstro. Ou você acha que quando esse fulano, essa Beltrana nasceu, em vez de dar aquele sorrisinho ou de chorar, ele já nasceu. Hein? Corações se perdem, igreja. Primeiro conselho divino: se você quer ter uma vida feliz, guarda teu coração. Tem homens e mulheres que numa discussão boba, que todo casal briga, irmão. Uma vez perguntaram para mim, para a pastora: vocês brigam? Não, a gente é de Marte. A gente é o único casal que não briga. Mas, gente, qual é a diferença? A diferença é que a pessoa tem que ter maturidade. Mulher fazendo greve de uma semana porque discutiu com o marido. Homem que está cansado, igual alguns colegas do quartel falam lá: ih, rapaz, quando eu chego em casa e a mulher está cheia de fogo, eu arrumo logo uma briga. Arrumo logo uma discussão para me deixar quieto na minha. Olha só o pensamento da Escritura. Casais que por falta de maturidade um de abstinência para o outro, um com a cara fechada para o outro, e passando fome diante do banquete. Por quê? Porque não guardaram o seu coração. Vamos para o segundo, para dar tempo de nós falarmos todos eles. 1, 2, 3. Gente, realidade nua e crua. A pior desgraça para um tolo é ele ter a liberdade. Por que Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 10, o raio que o parta está lotado? Porque pessoas não tiveram sabedoria para administrar a liberdade que tiveram. Por que aquela Colândia está lotada?
de pessoas que estão afundadas no vício e não têm mais forças para sair, porque usaram com tolice a liberdade que tinham. Vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. Sou livre, sou livre, sou livre. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não useis da liberdade para voltar novamente ao jugo da escravidão. Parece redundante, Jonathan. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não é redundante não, irmãos. Tem pessoas que ele foi liberto e ele usou a liberdade como filho pródigo. Quero a herança, pai. Todo mundo conhece a história do filho pródigo, amém ou não amém? Quero a minha parte da herança, pai. Toma, filho. Tu tá com dinheiro, meu irmão. Tu tá com dinheiro, tu pode ser feio igual sovaco de mendigo. Tu vai estar com dinheiro. Meu irmão, tu vai estar bem na fita. Você vai estar suado igual cueca de carteiro e a mulher vai falar assim: olha, você tá cheiroso, hein? E não tá nada. Tá com dinheiro. Tu tá com dinheiro, seus amigos vão estar lá bebendo com você. Carro zero. Essa rodada é por minha conta. Filho pródigo foi nessa, imaturo, saindo com as meretrizes, bebendo, fumando, se prostituindo, curtindo a vida. Sou livre. Não, tu não é livre não. Se você não tiver um paraquedas, você simplesmente pulou do avião. Tu acha que tu tá livre, mas tu não tá não, filhão. Tu tá em processo de queda. Se não tiver um paraquedas, você vai se espatifar. Filho pródigo usou a liberdade para construir o seu chiqueiro. Foi parar no meio dos porcos. Sansão. Já preguei sobre isso aqui. O pai dele, Sansão, pelo amor de Deus, tantas mulheres bonitas aqui, Sansão. Tu vai para eu sou livre. Olhava a mulher, é linda, é. Deitava, prostituta, e vinha, Sansão estava lá, ó. Usou a liberdade para construir suas próprias cadeias. Sansão teve um fim terrível. Por quê? A liberdade é uma bênção desde que você tenha sabedoria para desfrutá-la. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não. Se você faz o que você quer, você é escravo da sua vontade. Você é escravo do seu desejo. Pessoas maduras fazem aquilo que precisa ser feito. Pastor Neil, ele contou uma coisa interessante. Uma das suas mensagens aí, desses seus vídeos curtos que às vezes ele posta. Ele conta que numa época ele estava no trabalho. E o chefe dele lá no banco, fumando pra caramba, um cigarro atrás do outro, um cigarro, o cara naquele dia estava compulsivo, e tal, e ele, meu Deus do céu, pô cara, pelo amor de Deus, dá uma diminuída. E o cara estava estressado, falou: cara, não vem com a tua religião pra cá não, hein, eu sou livre, eu faço o que eu quero, se você não pode fumar, esse problema é teu. Aí ele: quem disse que eu não posso fumar? Quem disse? Ué, você pode fumar? Duvido. Faço o que eu quero. Só que eu não quero fumar. Para de fumar você. Não, mas eu já fumo há vários anos. Eu fumo 2, 3 maços de cigarro por dia. Quem é o escravo aqui? Eu ou você? Faço o que eu quero, sou livre. Não, gente. Igual a história do cachorro. O cachorro está olhando, ele está preso dentro de casa. O quintal gigantesco, casinha para ele brincar, ração, tudo prontinho. E ele olhava os cachorros na rua, e os cachorros correndo atrás das cadelas, uns cachorros para lá, uns leprosos, outros aparentemente tranquilos e tal. E ele olhando com aquela vontade de ir para a rua, se achando um preso. Não sabia ele que para as noites frias, ele tinha uma casinha quentinha e vários cobertores que seus donos davam para ele.
Ele tinha comidinha na hora certa, ele tinha bebida na hora certa, ele tinha um quintal, ele tinha seus brinquedos, ele tinha consulta veterinária, ele estava vermifugado. Só que às vezes o encanto daquela aventura momentânea chama a atenção de quem é feliz e não sabe. Porque a vida aí fora não é só prazer, prazer, prazer. Uma hora a fatura chega. Uma hora as consequências dos seus atos vão chegar diante de você. E Deus trouxe você aqui para te dizer, meu filho. Vamos repetir mais uma vez? 1, 2, 3. Vamos para o terceiro. 1, 2, 3. Tem gente que na dúvida, gente. Quem dirige aí diz amém. Dirigindo, estou na reta. Sinal ficou amarelo. Para ou avança? É atenção. É mais seguro você fazer o quê? Ah, mas às vezes eu estou com pressa. E aí a gente vai lá e... Na dúvida, atravessa não. Pastor, eu queria muito que Deus falasse comigo. Ele está falando com você e você não sabe. O problema é que às vezes a gente coloca coisa muito mística, meus irmãos. A gente acha que o Espírito Santo está vindo com aquela voz de Cid Moreira. Pastora Priscila. Acabei com Cid Moreira, agora é sangue de Jesus. Júnior? Quem é? Sou eu, rapaz. Às vezes não é assim não. Você é templo do Espírito Santo. A resposta do Espírito Santo para você, às vezes, não vai fazer você enxergar o final do caminho. Às vezes não vai dar a você a certeza do que você vai encontrar no caminho, mas vai te dar paz para você seguir. Porque a vida cristã é pela fé. E é muito fácil você ter fé quando você sabe exatamente o que fazer em cada detalhe e você está enxergando o final. Todas as variáveis do processo estão sob o seu controle, meu irmão. Isso não é fé. Isso é um planejamento muito bem elaborado e domínio absoluto sobre as variáveis do processo. Pastor, como eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Quando você ora, quando você tem comunhão com Ele, e quando é na hora de você decidir, Ele visita o teu coração com paz. Na dúvida não haja. Na dúvida não tome atitude precipitada. Deus não age na dúvida. O que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Na dúvida não haja. Vamos para o quarto conselho. Só as mulheres. 1, 2, 3. Somos resultado dos nossos. Ande com os sábios e serás sábios. Mas o companheiro do tolo terminará mal. Ditado da vovó: quem não é, não se mistura. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. São paráfrases do que a Bíblia já está dizendo. Eu sou o que eu sou porque eu ando com quem eu ando. Eu sou o que eu sou porque eu me relaciono com quem eu me relaciono. Eu sou resultado dos meus relacionamentos. Quer ser santo e tu está andando com pessoa promíscua? Tu quer mudar de vida, mas você não abre mão daquelas amizades que são tóxicas. Pô, cara, você começou a fazer faculdade, você mudou, hein? Você mudou, hein? Mudou não.
é que o estudo faz isso com a tua mente, ó. Abre. Você reflete. Você passa a ter uma cosmovisão, uma visão de mundo muito mais ampla. Você não é refém de um sistema. Você passa a entender como as coisas funcionam. E aquele seu amigo, por mais que seja seu amigo, tu percebe que já não dá mais para conviver da mesma forma, com a mesma intensidade que antes. Porque tem uma hora que para você caminhar, a pessoa tem que acompanhar os seus passos. Sim ou não? E quem não consegue acompanhar os seus passos, você tem que ter maturidade de cortar a corda. Tem muita gente que está com a vida emperrada, sabe por quê? Porque não abre mão de pessoas que na verdade só servem para não tirar ele do lugar. O diabo está furioso. Não, você que não está aplicando na sua vida os princípios da palavra de Deus, não espiritualize. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu ao Filho dos homens. A vida é feita de escolhas. E a Bíblia está dizendo: quer mudar de vida? Ande com pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo objetivo que você. Quer ser santo? Junte-se com pessoas santas. Santo, irmão, não é pessoa que não erra não, porque isso não existe. Mas são pessoas que querem Deus, custe o que custar. São pessoas que estão dispostas a pagar qualquer preço para ter a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas. Poxa, pastor, Jonathan é muito santo. Eu queria andar com ele, mas não sei. É uma panelinha. O problema não é a panelinha não, meu irmão. Porque panelinha tem tudo quanto é lugar. O problema é se a panela tem tampa ou não. O problema não é a panela, o problema é a tampa. Se a tampa estiver fora, pode ter a panelinha que for. Sai quem quiser e entra quem? O problema é quando a panela está com tampa. Quer ser agradável? Provérbios, capítulo 18, verso 16. Joga aqui, Lucas, rapidinho. Provérbios 18, 16. Olha o que a Bíblia vai falar para a gente. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de homens. A inversão de valor, ele vai falar assim: interesseiro, olha lá, ó. Puxa saco. A Bíblia está dizendo que o presente abre o caminho. Quer se aproximar de alguém? Dá um presente para ele. Tô duro, pastor, chama para tomar um café na tua casa. Saiba como se aproximar. É princípio da Bíblia. Como eu já falei para vocês, eu sou do quadro especial da aeronáutica. E tinha um outro grupo, que são o grupo dos taifeiros. E eu estava assim já conversando com um colega que já está aposentado, já das antigas. E os taifeiros galgaram postos de suboficial, coisa que meu quadro não vai galgar. E uma das coisas que o rapaz falou: também, esses camaradas ficando puxando o saco das autoridades, por isso que eles alcançaram. Eu falei: por pessoas com mentalidade como a sua, que o nosso quadro está do jeito que está. Se o homem tem poder de decidir a tua vida, tu tem que ser agradável diante dele. Discordo, pastor. Viva na tua mesmice, reclamando da vida e achando que todo mundo que está melhor que você teve sorte. Não seja obtuso. É a Bíblia que está dizendo: o presente de um homem, ele abre o caminho, ele alarga as suas fronteiras. Conta essa história de um filho de um pastor, que ele chegou: pai, amanhã vai lá na faculdade um camarada, que ele é um doutor de não sei das quantas, o homem é uma referência e tal. Como é que eu faço, pai? Me dá um conselho para eu me achegar diante dele, pai. Eu queria ter algum momento com esse cara você não tem noção da referência que ele é. Até alguns grandes da faculdade não conseguem se chegar a ele. O pai falou assim: chega mais cedo, põe sua melhor roupa,
Você sabe quem ele é? Sei. Quando ele descer do carro, você se propõe a carregar a mala dele. Quando ele chegar na sala, verifique se tem água para ele lá. Se não tiver, sirva-o. Tá bom, pai. O cara fez. O cara chegou lá, boa tarde. Me dá honra. Ô, meu cara, claro. E tal. E o cara ficou atento e tal. Sentou lá próximo e atento a qualquer necessidade do camarada. O cara estava lá. No final. E aí, meu filho? Pai, todo mundo da classe me chamou de puxa-saco. E o resultado? Eu fui a única pessoa que ele falou: gostei de você, toma meu cartão, quando você quiser, pode me ligar, esse aí é meu número pessoal. Postura. Às vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa convicção que a nossa opinião está certa, nos impede de alcançar o melhor de Deus para nós. O presente abre o caminho. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Ai, pastor, você nunca me chamou para comer na tua casa. Você também nunca me chamou para comer na tua. Se eu tiver que honrar, eu vou honrar quem me honra, meu irmão. Ah, o senhor mudou, mudei. Uma vez minha esposa falou para mim assim: amor, você gosta de cozinhar, tal, mas está vendo uma inversão de valores, tá? Obreiros seus e ovelhas suas parecem não ter mais o mesmo prazer e a honra de ter você como um pastor. Você está passando por essa sensação que só você serve. Não é que essa mulher tinha razão, gente? Eu louvo a Deus pela vida das minhas ovelhas. Isso não vai fazer eu gostar das minhas ovelhas menos não, irmão. Está jogando letra, irmão? Não estou jogando letra, não. Estou ensinando a vocês a amar quem ama vocês. Que é isso, pastor? E a gente tem que ensinar a nos amar assim. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu. Se tinha alguém que não precisava mandar, e é mandamento, hein? Quinto, vamos lá. 1, 2, 3. Nem tudo que você sente vontade de falar, tu fala na hora que você sente a vontade. Sabe que tem casais que não dão certo? Porque o que você viu errado, tu quer falar na hora que você viu. E às vezes na hora que você viu, despertou em você uma ira, uma raiva. E tem uma coisa, gente, que a Bíblia ela vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Eu estou irado, certo, mas não peque. O que a Bíblia está dizendo? Se pecado não é ação, sim ou não? Pecado é ação. O que a Bíblia está dizendo? Você está irado, não produza, não haja, não tome atitude. Está irado, se tranca no quarto, bebe água, não engole até a ira passar, vai correr. Toma um banho de água fria, mergulha na cachoeira. Lê a Bíblia, dobra o joelho, lê o Salmo 119 10 vezes, até a ira passar. Mas em nome do Senhor Jesus, não produza no momento da sua ira, porque o resultado da sua produção no momento da sua ira trará consequências para você, via de regra, irrevogáveis, irreversíveis. Pessoas maduras fazem aquilo que precisa ser feito. A ira não pode ser o motor que me tira do lugar. Não. Irmão, tem hora que eu estou... Quando eu vejo que eu estou irado com alguma coisa, graças a Deus, uma mulher sabe nesse sentido. Estou azedo, amor, em nome de Jesus. Ela... A raiva passa rápido. Daqui a pouco. Fernanda, em nome de Jesus. Tá. Irmão, eu sou chato, irmão. Para algumas coisas eu sou. Não muito. Só. Aleluia. Queria muito falar que o pastor de vocês não tem defeito.
mas tem uma coisa que eu tenho, é defeito, aleluia. Não produza, gente. Jesus se irou. Mas a Bíblia vai dizer, não se ponha o sol sobre a sua ira. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não vá dormir irado. Sua ira tem que acabar no final do dia. O sol não pode se pôr. E você com aquele sentimento dentro de você. A ira que não foi satisfeita e nem apaziguada, ela pode se tornar numa raiz de amargura. E a Bíblia vai dizer que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Tem noção disso, gente? A graça de Deus se há derramado, trazendo salvação a todos os homens. Eu estou irado. Olha o telhado em cima de mim. A graça caindo sobre todos e a ira me impedindo de alcançar a graça. Próximo. 1, 2, 3. Felicidade não é o destino. Tem muita gente que acha que vai ser feliz se chegar em algum lugar. Meu sonho é chegar naquela bateria. Caramba, meu sonho é chegar na bateria. Aí, se esforça daqui, se esforça dali, luta daqui, tropeça de lá, e chega daqui, e chega de lá. E ele está triste, mas ele acha, por quê? Eu estou triste porque eu não alcancei. Eu estou triste porque eu não cheguei. Eu estou triste porque eu não conquistei. E aí eu consigo conquistar. Yes, caramba, a minha vida toda, aleluia. Cheguei na bateria. Não dá, comigo é pandeiro, glória a Deus. Maravilha. E aí a alegria do primeiro momento, do segundo momento. E depois eu percebo que isso aqui não preencheu o meu vazio. Tem noção da crise existencial que passa uma pessoa que sonha a vida toda? Eu sonho em chegar lá, eu sonho em chegar lá. E quando chega lá, percebe que lá não é lugar nenhum. Que antes de você chegar, qualquer tristeza é resultado do processo ainda não alcançado, do objetivo ainda não alcançado. Mas quando você alcança o objetivo, o que fazer? Eu sonho em passar para auditor fiscal da Receita Federal e juntar 3 anos de salário, comprar uma BMW X6, um apartamento por andar na Tijuca. Nem sei se dá para isso, tudo bem. Comprei, aleluia. Auditor fiscal da Receita Federal, trabalho 2 vezes por semana, estou com meu carrão, estou com um apartamento. E o vazio continua. Porque felicidade é a maneira que se vai. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Só que o pecado, a maldição do Éden, fez o homem olhar. A sedução da serpente fez o homem, no sentido genérico, homem e mulher, olhar a vida na perspectiva daquilo que falta, e não na perspectiva da providência já dada. Desde o Éden. O paraíso está aqui, não tem pecado. A água é mineral que está ali nos rios que cortam no jardim do Éden. A fruta é maravilhosa daqui, de lá, acolá. A mulher é maravilhosa, o Adão também. Ou tu acha que Deus fez um Adão? Eva. Aí vem Eva, oi amor. Bum, bum. Não foi assim não, gente. Casal saradão, mulher saradona, feito pela mão de Deus, gente. Imagina. Desde o Éden, o diabo convenceu o homem
a olhar a vida na perspectiva do que falta e não da providência já dada. E se você olhar a vida na perspectiva do que te falta, tu nunca vai ser feliz. Eu vou usar esse exemplo que eu usei de propósito aqui. Algumas pessoas riem, mas quem disse que padrão de beleza é o homem saradinho? Quem disse que o padrão de beleza é a mulher saradinha? Eu vejo um monte de mulheres depressivas, com vergonha do próprio corpo. Por quê? Porque depois dos 20 ou depois dos 30 o metabolismo não é o mesmo e ficaram cheinhas. Está deixando rede de televisão ditar quem você é, minha irmã? Mulheres que são depressivas porque depois do primeiro parto, a barriga que era lisinha, agora ficou cheia de estria. Quando vai ter intimidade com o marido, tem que apagar a luz, porque ela não está satisfeita. Minha irmã, em nome de Jesus, seja feliz com o corpo que Deus te deu. Já pensou se eu precisasse de beleza para ser feliz, gente? Já pensou? Isso é muito bem resolvido. Tô nem aí. Ih, parece o Shurek com hepatite. O problema é dele. Tem um monte de gente complexado. A Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da Preta Gil. Estava lá de biquíni. Preta Gil é gordinha ou é magrinha? Está lá, ó, cheia de estria. Sou feliz mesmo, a vida é maravilhosa. Minha irmã, meu irmão, curta a vida. Seja feliz. Ou se isso está te fazendo infeliz, mude. Mas não seja refém da opinião alheia. Nós hoje vivemos numa sociedade que é refém da opinião dos outros. Ih, pastor, tá com esse carro velho ainda? Tô. Esse carro responde à minha necessidade. O carro zero responde à necessidade dos teus olhos. Como eu não tenho compromisso com os teus olhos, eu tenho compromisso com a minha necessidade. O carro é velho e o problema é meu. Você tem que ser bem resolvido com você, meu irmão. Tem que ser resolvido com você, minha irmã. A Bíblia diz: vã é a formosura, a beleza é passageira, mas a mulher que teme o Senhor é essa mulher que vai ser louvada. Eu falo para minha esposa, em nome de Jesus, irmão. A gente vai estar velhinho. Eu com 90 e ela com 86. Vou estar lá com a minha caixinha de energético, porque tem de menores aqui. Bora, minha velha. Palhaçada. Em nome de Jesus, vamos envelhecer junto, dando pelancada um no outro. Meu irmão. Aproveita que tu é jovem, meu irmão. Tu não vai funcionar para sempre, não. E até o energéticozinho para funcionar, ele tem um período. E se teu médico não deixar, se teu cardiologista não deixar, não toma não, tá? Doutor, o que aconteceu? Fez efeito no lugar errado. Palestra de casal vem aí, tá? Vem, pastor, eu sei sem censura, é proibido para menor de 18 anos. Vai pro YouTube, mas vai classificada. E se o pessoal no YouTube vê, é capaz de falar: veja o que esse pastor falou no altar. Tô nem aí para opinião alheia. Meu compromisso é com a palavra. Um casal vai perguntar: pastor, isso pode, isso não pode? Ai, mas aqui Deus não se agrada não. Ué, tua boca é santa e seu sovaco é profano, meu irmão? Então agora você tem uma parte mais santa no teu corpo e outra parte mais impura? Para de palhaçada, crente. Teu corpo é todo o templo do Espírito Santo, irmão. Ou você acha que você vai ser um anjo no céu com uma bolsa colostômica, porque teu... Poxa, irmão. Então ficou um monte de gente, cheio de coisa. Ai, é pecado, é pecado. Vai namorar a esposa e acha que o Espírito Santo... Ai, meu filho, não faz isso não. Ai, meu pai. Haja sangue para purificar. Religiosos. Você é santo, teu corpo é santo. Você e sua esposa são um só.
Ah, pastor, então vem pro encontro de casal. Amém? Felicidade não é o destino, é a maneira que se vai. Quem é solteiro, irmão, convida a irmã. Olha a chance de você. Aleluia. Irmão. Aí, pastor, tem vergonha de chegar em cima dela. Então fica solteiro, infeliz. Ela está recebendo a bênção, porque mulher não gosta de um covarde, não. O máximo que tu vai ganhar é... Obrigado. Não. Vamos continuar orando. Amém, bola pra frente, irmão. Agora fica os caras bobos. Olha um mulherão, estudiosa, independente. Ai, mas será que vai? Covarde. Estuda. Cresça. Chegue em cima, seja o cara. Seja o admirável. Se eu não tivesse outros atributos, irmão, você acha que a pastora Priscila ia gostar de mim, gente, com essa cara? Te amo, meu amor. Ela não gosta, não. Eu sei, irmão, porque quem ama o lindo, bonito lhe parece. O feio, né, bonito lhe parece. Queridos, deixa eu falar uma coisa com você. Viva a vida. Viva a vida, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Seja feliz hoje, porque o amanhã não chegou. Ontem já era. Nada, não tem oração que vai fazer voltar no tempo. Então os erros do passado não podem assombrar o teu presente, porque se você viver um presente assombrado, você não terá maturidade para semear hoje. E se você não semear hoje, o amanhã, o vazio continuará, porque não haverá colheita. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu estou com um vazio, lógico. Você está vivendo a sombra dos seus erros do passado. Eu não me perdoo, mas o tempo não dá pausa enquanto você não se perdoa, não. Então é tempo de você começar a colocar algumas coisas da sua vida no lugar. O que passou, passou. Nesse sentido, irmãos, nesse Deus sofre de esquecimento. Porque Ele vai dizer, dos seus pecados e das suas transgressões eu não. Então tu está trazendo na memória de Deus o que nem Ele lembra mais. Viva hoje. Amém, igreja? Próximo. 1, 2, 3. Você pode falar isso com um tom profético? 1, 2, 3. Está pensando em suicídio por quê? Está pensando em suicídio por quê? Está pensando em acabar com tudo por quê? Ninguém gosta de mim. Olha você sendo refém da opinião alheia de novo. Aí ninguém gosta de você e você vai dar margem para quem não gosta de você se gloriar com a sua desgraça. Está pensando em dar cabo da tua vida por quê? A vida é feita de estações. Eu preguei isso aqui tem um pouco mais de um mês. Hoje está difícil. Hoje não há flores. Hoje as árvores estão sem flores, sem folhas. O inverno está intenso, mas calma. A primavera vai chegar. A árvore vai voltar a florir. Você vai ver essa árvore frutificar. Nem sempre será cinza, não. Um dia você vai olhar para a tua vida e vai estar tudo colorido novamente. Mas se você desistir da vida porque você está vivendo um inverno intenso, quem se desconstrói no inverno não tem vida para ver o verão, a primavera, o outono, as próximas estações. Tenha maturidade. Todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as nossas guerras. Todos nós temos as nossas lutas. Você não é o único, você não é a única. Por que você está pensando em desistir? Por pior que esteja a sua situação, tem um monte de gente agora com quadro terminal no INCA que daria tudo para passar pelo que você está passando.
daria tudo para estar no teu lugar, daria tudo para viver a vida que você vive. Tem pessoas milionárias que abririam a mão de toda a riqueza para ter alguns anos a mais de vida. E você está achando que tua vida acabou porque você acha que esse sofrimento vai ditar para sempre o tom da tua existência. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: não, calma, não tem inverno que dure para sempre. Por mais intensa que seja essa dor, uma hora ela vai embora. Você não pode perder a capacidade de acreditar no amanhã, meu irmão. Você não pode perder a capacidade de acreditar que dias melhores virão. A vida é pela fé. Acredite. Deus tem o melhor para você. O choro dura uma, mas a alegria vem. Há tempo de chorar e há tempo de... Calma. Essa fase vai passar. Não deixe essa dor, essa fase ruim te desconstruir. Não se vitimize. Ah, pastor, porque fizeram isso comigo? Você vai ser refém da tua história até quando? Está na hora de você deixar de ser o refém da sua história e passar a ser o autor. Tome posturas diferentes. Porque o hoje é o amanhã que você disse ontem. Você está cheio de planos para o amanhã. E o amanhã, quando chegar, já não vai ser mais amanhã, vai ser o hoje. E o hoje é o tudo que nós temos. Seja feliz hoje, que pode ser que o amanhã nunca chegue. E você passou a sua vida não vivendo a sua vida na plenitude. O dom mais precioso que Deus poderia conceder a alguém, você está jogando na lata do lixo, porque você não está tendo sabedoria para viver a vida que Deus te deu. Próximo. Pior do que o pecado cometido é o perdão recusado. Pior do que o pecado cometido é o... A priori não vai ser o nosso pecado que vai lançar a gente no inferno, não. Quem aqui nunca pecou? Levanta a mão. Se pecado lançar no inferno, não há esperança para nós. O que vai te lançar no inferno é a recusa do perdão. Dá para o senhor ser mais claro, pastor? Dá. Conta-se uma ilustração de um criminoso em uma época medieval. E desde aquela época, o direito já dava à autoridade máxima do país o poder de abonar, de... Oh, meu pai, perdoar o pecado, qual é o nome disso? Abolir, mas tem até um outro nome. Também não é absorver, não, mas tudo bem, vocês entenderam. De absorver, abolir o pecado, o crime. Não, também não é revogar, não. Não, mas é sinônimo disso, vocês entenderam. Amém? Glória a Jesus. O próprio presidente, rei, ele tem poder. Aconteceu isso direto na ditadura, gente. Que o cara perdoava, o crime de pessoal voltava. Anistia. A autoridade máxima do país tinha o poder de anistiar aquele preso. E aí o povo falou para o rei: perdoe. O governador, melhor dizendo, perdoe. E ele: cara, quero saber quem é esse camarada. Vou me disfarçar. Se disfarçou de padre. Botou aquela roupa clerical, carta de anistia dentro da Bíblia,
Todo mundo sabia, menos o preso. Quando ele chegou, não vem de religião aqui não, sai daqui. Mas cara, eu preciso falar, não quero ouvir nada, sai daqui. E sai, começou a pegar as coisas da cela e tacar nele, sai, não quero ouvir nada. Mas rapaz, sai daqui, não quero. Tem algo aqui para você, não quero. Sai daqui, sai. Questão de segurança, o pessoal tirou. Quando sai, chegou o carcereiro, tu é doido. Eu estou na beira de morrer, vem esse padre aqui com negócio de fé. Quem disse que ele era o padre? Esse cara era o líder maior da nossa redondeza. Houve uma mobilização lá fora para te perdoar. Dentro daquela Bíblia estava a sua carta de anistia. Por causa da sua atitude você vai morrer. No dia da morte, o preso teve direito de dar as suas últimas palavras, o condenado. Diante da guilhotina, ele vai olhar para aquela multidão que estavam chorando, jovens, mas agora o rei estava isento, porque todo mundo viu. E ele vai dizer: eu estou morrendo, eu vou morrer daqui a pouco, mas não vai ser pelo pecado que eu cometi, vai ser pelo perdão que eu recusei. Não interessa qual seja o teu pecado, eu quero dizer para você, Jesus pode te perdoar. A sociedade talvez te discrimine, líderes religiosos talvez te discriminem, seus pais talvez te discriminem, seus amigos talvez te discriminem, mas existe um que conhece o nosso coração, existe um que não vai nos julgar pelos nossos atos. Ele vai nos olhar quando nos arrependermos com um olhar de misericórdia. Só que Jesus só pode fazer uma coisa por você se você disser para Ele: eu quero o seu perdão. Não importa qual tenha sido a profundidade do teu pecado, não há poço tão profundo que o sangue do Senhor Jesus não seja suficientemente poderoso para te alcançar. Tem mais um? Não sei se eu mandei para vocês. Manda aqui. Por mais difícil que seja, Deus é um Deus. Por mais difícil que seja, Deus é um Deus. Talvez Deus está permitindo você passar por essa situação só para você conhecer o outro lado dele. Como eu falei aqui num culto, se não me foge a memória, de quinta-feira, Marta vai falar para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus comia com Marta, com Maria, tomava café na casa deles. Deixa eu falar uma coisa para você: morre sua mãe e teu pai, e você sabe que Jesus vai lá, tu ia entrar em desespero? Tu ia falar: bom, agora que o Senhor chega, agora é tarde? Claro que não. O problema é que às vezes a gente quer um Deus que cura, mas quando a enfermidade chega, ao invés de a gente se manter fiel, a gente deixa aquela enfermidade arrefecer a nossa fé. A gente quer conhecer o Deus que levanta, mas quando Ele permite as tropeções e as quedas, você fica: Deus, por que o Senhor permitiu? Não é porque Deus me ajuda, Deus socorre-me. Queremos conhecer o Deus que levanta, mas não estamos dispostos a cair. Não é para sair daqui com vontade de cair, não. É a disposição que eu estou falando, é quando caímos, perdemos Deus de vista. Eu quero conhecer o Deus que ressuscita, mas para eu conhecer o Deus que ressuscita, eu tenho que passar pela morte.
Para eu conhecer o Deus que sara a minha dor, Ele tem que permitir a dor chegar na minha casa. Então não deixe que o dia mau te desconstrua de adorador para murmurador. Não perca de vista que o Deus que você serve é um Deus de milagre. Quando morreu a filha do centurião, chegaram para ele e falaram: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. O que Jesus disse para ele? Não temas, creia somente. Jesus chegou 4 dias depois de lá ter morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão, não teria morrido, Senhor. Jesus chora. Depois Jesus chega para ele e fala assim: tira a pedra para ela. Irmão, e a pedra? Está morto, Senhor, já cheira mal, 4 dias. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus não precisa que o vento sopre a seu favor. O Deus que você veio aqui adorar, Ele é um Deus de milagre. É o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. É o Deus que livrou Daniel na cova dos leões. É o Deus que foi diante de Israel de noite como uma coluna de fogo, de dia como uma coluna de nuvem. Foi o Deus que destruiu o exército de Faraó. Foi o Deus que, quando foram matar a casa de Jacó, Ele trovejou dos céus e afugentou todos os inimigos. O Deus que você adora, Ele moverá céu e terra para honrar a tua fé. Não perca isso de vista. Nós somos uma sociedade, uma igreja que perdeu a capacidade de acreditar em milagre. Não perca. Está na hora de você navegar a tua própria onda. Está na hora de você viver a tua própria experiência. Para que você possa dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Para que você possa dizer igual Jó: eu sei que Ele vive. E o último: o que eu tenho de Deus é a proporção do que eu sou para Ele. Não me refiro aqui à salvação, não, como cidadão do reino. Com Deus não existe relacionamento desigual. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados, envilecidos. É o que a Bíblia vai dizer. Tem gente tratando Deus com resto e querendo de Deus primícia. Eu quero que Deus me abençoe, mas quando Deus prospera, meu dízimo, minha oferta nunca chega no altar. Quando foi que a tua melhor nota veio como oferta e não como dízimo? Vou fazer algo de extraordinário. Vou sacrificar minha pizza, minha churrasqueira, meu churrasco do final de semana, meu Outback. Eu vou honrar o Senhor hoje. Vou semear. Vou comer a comida francesa quando eu chegar lá em casa. Reste de ontem. Resto de ontem, aleluia. Vou honrar o Senhor. Nós tratamos Deus como mendigo, gente. Não vamos dar o dízimo não, porque vai faltar. Quem é o teu provedor? Por acaso o teu provedor, ele falha com as suas promessas agora? Mas pastor, eu nunca vi, lógico que nunca vai ver. Porque Deus honra a nossa fé. Você não vem ao altar com medo de faltar. O que essa atitude está dizendo para você? Você não crê no fundo que Deus é um Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Se você crê, nós demonstra a nossa fé agindo. Você já aprendeu nessa casa. Se eu sou o que eu sou, eu demonstro que eu sou o quê? Fazendo. Gente, eu pensei que fosse 10 para as 8, são 8:10, aleluia. Fique de pé, por favor.